Paz do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação. E nesta oportunidade eu quero ler no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Assim está escrito: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre o valor da cooperação na obra do Senhor. Esse texto nos relata que, nesta oportunidade, Eliseu, desempenhando o seu ministério profético, e como já vinha acontecendo há algum tempo, os profetas tinham lá também as escolas dos profetas, e os filhos dos profetas se reuniam naquelas escolas, certamente para receberem a instrução devida e necessária para a formação de vida, para o exercício do ministério, da função, do dom que haviam recebido de Deus para exercerem. E eles se reuniam ali. E Eliseu era um profeta grandemente usado pelo Senhor. E pelo que entendemos aqui, na época de Eliseu, o número dos filhos de profetas que se reuniam ali no lugar onde eles estavam para serem ministrados, instruídos, orientados e treinados, de acordo com o número de pessoas que chegavam, o lugar tornou-se pequeno. O lugar tornou-se, então, apertado. E os filhos dos profetas viviam num propósito de entender e ver como eles poderiam também ajudar e cooperar no andamento das coisas, e eles chegaram à seguinte conclusão: de falar com o homem de Deus, de falar com o profeta Eliseu. E tomaram coragem e, num determinado dia, eles foram a Eliseu e disseram a Eliseu o seguinte: nós estamos aqui enfrentando um problema e queremos participar ao senhor, ao profeta, né, ao homem de Deus, o que nós descobrimos aqui entre nós e o que podemos fazer. Então eles identificaram o problema e levaram o problema para o homem de Deus. E qual era o problema que eles estavam enfrentando? O problema que eles enfrentavam era o seguinte: o lugar em que eles habitavam, devido ao número de pessoas que iam agregando-se, iam chegando, iam se reunindo para receberem as orientações, o lugar foi ficando pequeno, apertado e difícil de eles conviverem ali, tantas pessoas num lugar pequeno e apertado. Então este foi o problema que eles encontraram. O lugar nos é estreito.
o lugar está fechando as oportunidades. O lugar está limitando a maneira do povo estar disponível para ouvir e receber a orientação e depois executá-la segundo a orientação que cada um haveria de receber. Então trouxeram para o homem de Deus o problema. O problema que temos é este: o lugar é estreito, o lugar é apertado e nós precisamos tomar uma decisão. Agora, veja que importância maravilhosa. Eles identificaram o problema e para o problema que eles identificaram, eles também encontraram uma forma de solucionar, de resolver o problema. Por quê? Porque nos nossos dias as pessoas só encontram problemas. Problema aqui, problema ali, problema acolá, e jogam os problemas. E se tem 100 pessoas no ambiente, são 100 problemas diferentes. Só que eles só apresentam o problema. E fica por isto. Como não tem a solução, cada um fica se recriminando, se fechando, se limitando, diminuindo as suas participações, a sua disponibilidade e não se colocando a serviço na obra. Mas estes filhos dos profetas, eles nos ensinam coisas importantes. É necessário identificar o problema? Sim, é necessário que nós identifiquemos o problema que estamos enfrentando no ambiente que nós estamos e delimitar de maneira correta, sábia e racional qual é o problema que nós estamos enfrentando no momento. E para eles, naquele momento, o problema era a limitação de espaço. O que é uma coisa boa. Significa que a escola estava dando resultado. Estavam chegando novas pessoas para a escola de profetas. Mas o lugar não comportava o número de pessoas que estavam chegando. Então, o que vamos fazer? Vamos ir ao homem de Deus e dizer a ele que não receba mais ninguém e que dispensa alguns deles porque não tem lugar para todo mundo e eles vão embora e numa outra oportunidade, se tiver espaço, eles retornam e eles voltam novamente. Poderiam ter usado desse expediente, que é muito comum nos nossos dias. Se não tem lugar, se não tem espaço, então vai embora, procura outro lugar. Não te cabe mais aqui. É assim que as coisas são feitas. Mas os filhos dos profetas não pensaram desta forma. Eles pensaram neles e pensaram nos outros que estavam chegando e que eles não queriam que ninguém fosse despedido, ninguém fosse mandado de volta para a sua casa para esperar uma outra turma, uma outra oportunidade, um outro tempo para voltar. Se vieram porque foi o tempo de Deus para a vida deles. E eles agora precisavam de uma solução. O lugar era estreito. E qual foi a solução? Eles foram ao homem de Deus, apresentaram, como eu disse, o problema e disseram o seguinte, no versículo de número 2. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Então veja como foi a solução. Eles chegaram e apresentaram o problema. O lugar é estreito, onde habitamos. Precisamos fazer uma ampliação, ampliar, aumentar o lugar. E não diminuir. Hoje estão se diminuindo os lugares, diminuindo-se os ambientes, porque faltam pessoas. Aqui não. Aqui tinham pessoas, mas não tinha um lugar confortável, conveniente e necessário para que todos habitassem ali. Mas eles estavam disponíveis a fazer algo para comportar a todos. E veja, eles não disseram, olha, o homem de Deus vai designar alguém, vai mandar alguém, vai dar ordem para fulano, e fulano vai fazer e nós vamos ficar aqui, esperando. Não, nada disso.
Eles disseram o seguinte, olha, vamos, pois, até o Jordão. Vamos. Ele não disse, eu vou, vai você, vai ele. Ele disse, vamos, vamos nós, vamos todos, porque a solução para o nosso problema está lá no Jordão. Então, vamos, pois, até o Jordão, e lá nas redondezas do Jordão, cada um de nós, tome uma viga, cada um de nós tome uma viga. Isso significa dizer o seguinte, que todos iam ao Jordão, mas todos iam se ocupar em pelo menos cada um trazer uma viga. Não é um observar o outro cortando a viga, trazendo a viga e ficando por isso mesmo. Cada um ia cortar uma viga e cada um ia trazer a viga que cortou para que pudesse então solucionar o problema. E estas vigas que eles cortariam lá no Jordão, conforme está escrito aqui, ele disse, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. Ou seja, eles iam trazer vigas em número suficiente para construir, fazer um lugar maior, aparelhar este lugar e torná-lo útil para habitação. E vamos fazer um lugar ali e vamos habitar ali. Ninguém vai sair, ninguém vai se separar, nós vamos continuar unidos, nós vamos continuar juntos, mas cada um de nós vai ter a sua parcela de contribuição. Cada um vai ter o seu trabalho em favor do lugar que tensionamos edificar. E quando eles apresentaram para o homem de Deus, o profeta, o problema, e apresentaram a solução, o problema era real, existia. Eliseu via este problema. As pessoas estavam lá. E dá para se perceber que alguma coisa não estava a contento. E eles não queriam continuar assim, mas não queriam se separarem. Queriam que o lugar fosse alargado, fosse ampliado, fosse aumentado. E então encontraram a solução de ir no Jordão e cada um pegar uma viga e trazer. Mas eles não foram por conta própria. Eles foram falar com o profeta. Eles foram falar com o homem de Deus. Eles eram dependentes da palavra de Deus na boca do profeta. E quando eles apresentam o problema e a solução, Eliseu então diz a eles o seguinte: ide, vocês podem ir. Eu concordo com o que vocês estão pleiteando. Realmente a necessidade é esta, precisamos ampliar o lugar e a solução é exatamente a que vocês encontraram, portanto, vocês têm autoridade, vocês podem ir. Vão ao Jordão e lá cada um tire a sua viga e traga a sua viga e vai se resolver o problema. Então eles receberam de Eliseu a autorização para ir e fazer o trabalho. Mas entre aqueles filhos dos profetas, houve um que chegou para Eliseu e disse o seguinte: bem, já que nós estamos aqui na escola de profetas, o número está aumentando, significa que a escola é boa, está melhorando. O profeta que está orientando, instruindo, está recebendo de Deus e está segurando este povo com a palavra de Deus. E que vamos agora em busca da solução. Se já temos o aval dele, ele concordou, então vamos convidá-lo para que ele vá conosco também. Nós precisamos realizar este feito na obra do Senhor, mas não queremos ir sem que
o homem de Deus vá conosco. Então um dos servos disse assim: serve-te de ires com os teus servos. Ele não disse: profeta, homem de Deus, nós vamos lá, mas nós só vamos se o senhor for. Se o senhor não for, nós também não vamos. Então vamos esquecer o que falamos aqui. Não, eles iam, mas alguém disse: serve-te. É de consenso, é da tua vontade, é de acordo, é o nosso desejo que o Senhor vá conosco lá para o Jordão. Serve-te de ires com os teus servos. Quando ele viu essa disposição, essa disponibilidade e este pedido, o que fez o homem de Deus? Ele disse: eu irei. Ele foi. Ele se juntou com aqueles filhos dos profetas, se fizeram como um. Não havia diferença entre o profeta e entre os filhos dos profetas. Eles estavam unidos, estavam irmanados, estavam envolvidos no propósito comum, que era alargar o lugar da reunião de onde eles recebiam o treinamento segundo a vontade de Deus. E então o profeta disse: eu irei. E o versículo 4 diz: e foi com eles. O profeta foi junto. O homem de Deus estava misturado com o povo. Não estava segregado. Não estava solitário. Não ficou numa caverna. Não ficou numa montanha. Não ficou numa catedral. Não ficou fechado num escritório. Não. O profeta foi com eles. Estava junto, era o ambiente deles, viver em comunidade, viver juntos, viver unidos, reunidos. Era ali que a experiência, o crescimento, o aprendizado se desenvolvia. Era nesta comunhão, nesta presença entre eles. E diz aqui que foi com eles e chegando ao Jordão, aqueles filhos dos profetas começaram a trabalhar. Cada um escolheu lá uma árvore, uma viga, cada um escolheu o seu lugar de trabalho, com a ferramenta que cada um tinha. Não tinha ferramenta para todos eles, porém, alguns deveriam ter pego ferramenta emprestada de outros, porque a falta da ferramenta não seria a desculpa para não ir. Não, olha, profeta, eu não vou porque eu não tenho a ferramenta, eu fico por aqui, vou esperar vocês aqui. Não. Todos eles deram um jeito de que cada um conseguisse para si uma ferramenta, embora que fossem ferramentas emprestadas, mas que eles também participassem. E eles estiveram lá e foram à linha de frente e foram ao Jordão e começaram agora a fazer o quê? A derrubar as vigas. E batia com o machado e as vigas iam caindo, iam caindo. E num determinado momento, estas vigas estavam à beira do rio, à beira da água. E o que é que acontece? Enquanto alguém está batendo com o machado naquela árvore para derrubar aquela viga e para levá-la para o lugar onde ela seria aprimorada, onde ela seria aperfeiçoada, aparelhada, para fazer então a habitação, para ficar uma coisa decente. O que ocorreu? À medida em que ele levanta o cabo e vai bater na árvore, na viga, o machado se solta. Se solta e cai na água. E quando o machado caiu na água, aquele trabalhador, aquele filho do profeta, que estava trabalhando com aquele machado, quando ele olhou para si, estava somente com o cabo. E o machado? O machado caiu na água. O ferro caiu na água. E o ferro, quando cai na água, ele vai para o fundo. E agora? Como resolver essa situação? Mas o que mais pesou no coração desse trabalhador foi que o machado era emprestado. Ele diz aqui: ai, meu senhor,
porque era emprestado. Então, deles derrubando uma viga, o ferro caiu na água, e ele clamou e disse: ai, meu senhor! Como quem diz, o ferro, o machado, era emprestado. Eu agora vou ter que dar conta deste machado. Não era meu, era emprestado. Eu estava utilizando para o benefício, para cooperar, mas agora o ferro caiu na água. E parece que ele ficou muitíssimo preocupado, porque este machado, este ferro, havia caído na água. Mas a felicidade deles é que eles não foram sozinhos ao Jordão. Um deles teve a iluminação de Deus de convidar o homem de Deus: serve-te de ires conosco. E ele disse: eu irei. Então Eliseu estava lá presente juntamente com eles. Quando aconteceu este problema do ferro cair na água e de ser uma situação para desestabilizar, causar medo neles, repulsa e arrependimento, certamente, porque eu vim, porque eu fui pedir emprestado, eu devia ter ficado lá, não. O homem de Deus estava ali. E quando ele toma conhecimento dessa situação, o homem de Deus lhe pergunta àquele homem: onde caiu? E ele sabia exatamente onde era que o ferro tinha caído. E ele mostrou o lugar. Caiu aqui, ó, nesta direção. Eu fui bater nesta viga e o machado se soltou e caiu aqui, nesta direção. Então ele sabia aonde o ferro tinha caído. E o que fez o homem de Deus? O homem de Deus cortou um pau e lançou ali, jogou ali, na água. Ora, o ferro caiu, afundou. Agora vem o homem de Deus, o profeta, e pega, corta um pau, um pedaço de pau, e, conforme diz aqui, e lança ali, como que joga dentro da água. O ferro caiu aqui, caiu, joga o pau lá. Aquele pedaço de pau jogou na direção onde estava o ferro. Mas o que ia acontecer? Olhando assim, nada. Parecia como que uma simpatia, coisa do gênero. Ó, o ferro caiu aqui, joga um pedaço de pau e vai fazer o quê? Mas ali estava o homem de Deus. E as coisas de Deus são simples. E Deus faz as coisas tão simples para confundir as sábias. Porque Deus não precisa lançar mão do extraordinário para realizar o milagre. Deus lança mão do que é comum. Mas no comum, o resultado que se traz é extraordinário. Então o que fez o homem de Deus? Lançou ali aquele pedaço de pau. E o pedaço de pau, ao descer ali, veja bem, ele fez nadar o ferro. Quem é que pode fazer isto? O peso lá no fundo, agora vem subindo e boia. Vem para a fonte das águas. Né? O ferro aparece em cima. E quando o ferro aparece, o que tinha perdido diz: olha ele ali, está ali o ferro. E o que fez? Quando o profeta viu o ferro, o profeta disse: levanta. Levanta este ferro. Então o homem estendeu a mão, significa que ele abaixou-se, estendeu a mão na água, na direção aonde estava o ferro, e o pegou e trouxe de volta a si e ficou aliviado. Tornou a colocá-lo no cabo e, quando terminou a obra, levou de volta e devolveu a quem tinha emprestado aquela ferramenta, aquele machado. Que lições nós aprendemos aqui neste exemplo dos filhos dos profetas?
é que problemas vão acontecer em todos os lugares. Problemas os mais diversos possíveis. O problema deles aqui era a falta de espaço. Oh, que bom seria se em todos os lugares onde o povo de Deus se reúne, o problema que surgisse fosse o problema de espaço. O lugar em que habitamos é estreito, a casa ficou pequena, o número de pessoas aumentou e todo dia, toda noite, toda semana, todo mês estão chegando pessoas, estão chegando novos irmãos, estão chegando obreiros, estão chegando famílias e o lugar está ficando estreito e nós precisamos resolver. Pena que não é este o problema que surge nos nossos dias, são outros problemas que ao invés de encontrar uma solução, uma decisão correta e manter todos nos devidos lugares, na plena comunhão, na cooperação mútua de uns para com os outros, os problemas têm separado e têm dividido as pessoas e as famílias e eles têm sido colocados de canto, desprezados e quase que praticamente enxotados do ambiente. Aqui não te cabe mais. Procura outro lugar para você. Aqui você não serve mais, não tem mais finalidade. Sua utilidade aqui acabou. Mas os filhos dos profetas não fizeram assim. Com eles nós aprendemos. O lugar é estreito, mas tem uma solução. E a solução, nós vamos trabalhar nela. Não é um, não é dois, não é três que vai trabalhar. É o corpo todo, o número total de pessoas que se reuniram ali, naquela habitação, como nos nossos dias, deve ser a totalidade dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das crianças, os de mais idade, os obreiros, todos eles devem estar irmanados, juntos, reunidos, para identificarem o problema, discernir qual é o problema e buscar de Deus orientação para encontrar uma solução. E encontrando esta solução, todos juntos, cada um dando a cooperação da sua parte para fazer o bem funcionar, para tudo voltar ao normal, o nome do Senhor ser glorificado e não se perder ninguém, acomodar a todos ali diante da presença do Senhor. Então eles identificaram o problema e foram o homem de Deus. Disseram o problema, disseram qual era a solução, e o homem de Deus deu o aval, consentiu, permitiu que eles fossem. Ide, pode fazer, mãos a obras, vamos trabalhar, vamos realizar do jeitinho que vocês analisaram aí, eu estou de acordo. E chega um deles e diz, não, o senhor não pode ficar de fora. O senhor se servir-se de ir conosco. É o nosso desejo que o Senhor esteja junto conosco, não separado. Porque pastor, separado de ovelha, isolado das ovelhas, não é pastor, é mercenário. Pastor está envolvido com as ovelhas. Pastor tem o cheiro de ovelhas. Pastor ama as ovelhas. Pastor não maltrata as ovelhas. Pastor cuida das ovelhas, do rebanho do Senhor Jesus. Então eles aqui estavam assim. E o homem de Deus disse, vamos, eu irei, vamos junto. E foram junto. Olha, que alegria para aqueles homens, aqueles filhos dos profetas. O homem de Deus está conosco, ele veio junto, ele está conosco, nós estamos unidos, estamos juntos. Como diz hoje, estamos juntos, viu? Mas estamos juntos separados, né? Você lá e eu cá. Aí não está junto. Não tem a unidade, não tem o resultado, não vem o crescimento, não vem a bênção de Deus. Mas estes filhos dos profetas fizeram corretamente. Então, o que nós aprendemos com eles aqui? Nós aprendemos com eles, primeiro, discernir quando o problema surge. Esta é a primeira lição. Por isso que nós precisamos ficar atento na obra do Senhor, no trabalho que Deus requer de cada um de nós, ficar atento e sensível para olhar e ver quando surge o problema.
analisar o problema. Qual é o problema que está acontecendo? E depois de identificarmos o problema, identificarmos uma solução para este problema. Este problema precisa da solução, e a solução está aqui. Para nós hoje é mais facilitado, porque o problema nós discernimos à luz da palavra de Deus, e na palavra de Deus encontramos solução para resolver o problema. Então não estamos no escuro. Nós temos um guia, um manual, palavra de Deus, poderosa, viva, eficaz e que traz recursos para nos ajudar a resolver as situações adversas que se apresentam entre nós. E a outra situação é que eles ficaram na dependência do homem de Deus. Eles foram comunicar o homem de Deus. Eles respeitaram o homem de Deus. Agora pensemos um pouco aqui. Por que é que eles tinham tanta dependência, disponibilidade e presteza para com o homem de Deus? Eliseu deveria ser um homem fantástico, espiritual, amoroso, amigável, sincero, leal, conselheiro, ajudador, aquele que sustenta a mão do fraco, que fortalece o joelho do cansado, que ouve o clamor do necessitado. Eliseu deveria ser este tipo de obreiro de Deus. E os filhos dos profetas tinham prazer e alegria de estar na presença dele. As pessoas do seu convívio, que estão debaixo da sua responsabilidade, eles têm prazer de estar junto com você? Ou eles te evitam? E se te evitam, por que o problema está com eles ou está em você? Analise, avalie, tire as suas conclusões e busque a solução necessária. E melhore esse tratamento, melhore este aconchego, esta comunhão. Porque o que falta é credibilidade, confiabilidade, sinceridade, prudência, verdade. Quando faltam estas coisas, ninguém se aproxima da gente, porque não somos confiáveis. Mas Eliseu não. Eliseu era confiável. O povo estava com ele, junto dele, e quando foram realizar uma determinada obra, disseram, vamos conosco. E ele disse, eu irei, eu vou. Conta comigo, estou junto com vocês. E foram e voltaram. Então, a dependência dos homens, a disposição do profeta e a presença do profeta junto com o povo. Não é estar presente com o povo na hora da festa. Não é estar presente com o povo no dia do aniversário para receber presente. Mas é estar presente com o povo quando morre um ente querido, quando um parente está internado, está enfermo, precisa ir lá visitar. Quando na família está acontecendo algum problema, precisa estar presente ali para dar um conselho, uma oração, uma palavra de Deus, para estar perto, para abraçar. É este o trabalho que deve ser feito para conservar os resultados diante da presença de Deus. Então veja, foram juntos, cortaram juntos, enfrentaram o problema do ferro que caiu junto. Quando o ferro caiu, ninguém ficou acusando. Você foi descuidoso, você foi imprudente, você bateu de maneira errada, agora o problema é seu. Não, todos estavam lá. Todos pegaram o problema como se fosse dele. E o profeta recebeu de Deus orientação e resolveu aquele outro problema que aconteceu. Que para os filhos dos profetas, aquele problema era insolúvel. O da habitação, não. Da habitação era ir no Jordão, pegar a viga, trazer, colocar as estacas e ampliar o lugar. O do ferro que caiu na água, eles não sabiam como resolver. Mas o homem de Deus, em contato, em conexão com Deus, recebeu de Deus uma solução.
E uma solução simples e que ninguém poderia crer que dali saísse alguma coisa. Mas deu resultado. Deu resultado. E todos ficaram tranquilos e aquilo ficou uma experiência para ser contada. Então, quando fizer a obra de Deus, não faça sozinho. Não tome decisões sozinhas. Não crie problemas sozinho. Surgiu um problema aqui e vou dar decisão e a decisão desse problema é essa aqui e está resolvido e pronto. Não é assim. Levanta o problema. Se junte com mais alguém. Veja se as pessoas também estão vendo o problema do mesmo ponto de vista que você está vendo. Conversem. Tomem conselhos entre si e veja a gravidade do problema, como é que se pode resolver e como vamos resolver. A solução que queremos dar, ela é viável, ela vai ajudar ou ela vai atrapalhar? Nós vamos resolver o problema ou vamos criar outro? Os filhos dos profetas resolveram o problema. Não precisou despedir ninguém, não precisou rejeitar ninguém. Eles resolveram da melhor maneira possível. O nome do Senhor foi glorificado. O elo de amizade e comunhão entre eles se fortaleceu mais ainda, porque eles entenderam que todos eram importantes e necessários que continuassem ali. E o homem de Deus observou que eles estavam ali não como uma carga, como um peso para ele. Eu tenho que ensinar esse povo, eu tenho que treinar para ver se eles aprendem alguma coisa. Não. Eles estavam irmanados. Eles e o profeta. Era uma coisa só. Mas a palavra de Deus vinha do profeta para eles. E eles acatavam, ouviam, analisavam, guardavam no coração e praticavam. E com isso, eles foram bem-sucedidos. E o profeta foi grandemente abençoado pelo Senhor, porque usou a direção que Deus confiou para ele. Então, que esta noite possamos aprender o valor da cooperação no trabalho ou na obra de Deus. Deus não dispensa ninguém. Deus conta com cada um de nós, com todos nós, juntos, reunidos, irmanados, alicerçados na fé, no propósito, na comunhão, na disposição de buscar a solução e dar o problema por resolvido. Então, este é o que nós aprendemos com os filhos dos profetas. Ir juntos, fazer tudo junto, para a glória de Deus. O único maioral entre nós é Deus. A Ele glória, a Ele honra, a Ele poder, a Ele louvor, a Ele majestade, a Ele adoração. Que esta palavra de Deus, ela possa ficar gravada no nosso coração e que nós possamos entender que problemas sempre vão surgir. Dificuldades, limitações sempre vão aparecer. Mas ao olhar este exemplo destes homens, nós podemos nos posicionar, avaliar a situação, discernir o problema, buscar a solução para aquele problema, recorrer à ajuda de Deus, através de quem Ele colocou para nos orientar e instruir, e que este esteja conosco, vá junto conosco, para que esse problema seja resolvido. E em assim fazendo, todos ficarão agradecidos, felizes, satisfeitos, contentes, e o nome do Senhor, nosso Deus, será sempre glorificado. Que esta palavra chegue ao seu coração. Que se você estiver enfrentando algum problema, as pessoas estão à sua volta. Depende de você agregá-las, orientá-las e instruí-las com amor, com dedicação, com sinceridade e com verdade.
e elas se unirão, e juntos vocês farão uma obra de excelência para o reino de Deus. Queria pedir a você que se inscreva neste canal, acione o sino, dê o seu like e faça lá o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.